Agora sim, quero chamar então o doutor Marcelo Queiroga. Ele está na nossa redação em Brasília, fez a gentileza de ir até lá para falar ao vivo com a gente. Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigada por atender o nosso convite nesse momento tão importante de levar informação para as pessoas. Boa noite, é um prazer falar com vocês hoje nessa live e esclarecer as dúvidas de todos acerca das implicações cardiovasculares da Covid-19. Tá ótimo. Doutor Marcelo, eu vou ficar de olho aqui enquanto o senhor fala. Às vezes eu fico aqui olhando no celular para achar as perguntas das pessoas que têm. Imagino que muita gente tem idosos em casa. As cardiopatias afetam muito esse público, não só o público acima de 60, mas especialmente. Então imagino que tenha perguntas, eu vou dar prioridade para essas. Mas a notícia do dia de hoje, e é por isso que eu queria começar falando com o senhor sobre isso, foi a substituição no Ministério da Saúde. Sai Luiz Henrique Mandetta depois de uma crise, uma dificuldade de alinhamento com o presidente da República e entra o novo ministro Nelson Taixe. Então eu queria repercutir com o senhor como jornalista, eu tenho que pedir a sua opinião de médico. O que o senhor achou dessa troca, dessa substituição no meio da pandemia e do novo ministro que chega também? Então, o Brasil, em época de Copa do Mundo, nós temos 200 milhões de técnicos. Na época do julgamento do Mensalão, nós tínhamos 200 milhões de juristas. E agora, na época da pandemia da Covid-19, nós temos 200 milhões de epidemiologistas. Então, todos estão muito atentos para os aspectos sanitários, as repercussões da Covid-19. E o presidente da República, o presidente Bolsonaro, é ele que tem a legitimidade conferida pelo povo para fazer as modificações em sua equipe no momento que ele acha mais adequado, né? Então, sai o ministro Luiz Henrique Mandetta, que certamente cumpriu com a sua missão, e agora entra o doutor Nelson Taixe, que é um médico com boa reputação e que, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quero externar o nosso apoio e os votos para que ele seja muito bem sucedido nessa difícil missão que tem pela frente. Então, vamos confiar no ministro Nelson Taixe, com a equipe técnica que ele deve montar, e, desde já, coloco a Sociedade Brasileira de Cardiologia à disposição das autoridades sanitárias do Brasil para que possamos construir uma ambiência de melhor qualidade assistencial e, quem sabe, tenhamos um bom desempenho no enfrentamento a essa pandemia. Bom, o senhor teme alguma dificuldade por conta desse período de transição, de um ministro que chega, que tem que tomar pé da situação, e o senhor considera que é necessário, ou é possível fazer alguma mudança em relação ao isolamento social que hoje se tenta na maioria dos estados e capitais brasileiras? O Ministério da Saúde, ele é integrado por uma equipe de técnicos do mais alto nível. Quando muda os governos, naturalmente que a chefia, o ministro, as secretarias, elas são modificadas, mas o corpo técnico do Ministério permanece, são funcionários públicos de grande compromisso com a sociedade e com o sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde de acesso universal e igualitário, que é um patrimônio de toda a sociedade brasileira. O doutor Nelson Taixe é alguém que tem experiência, eu ainda não conheço na íntegra quem são os seus secretários, mas com certeza essa transição ela vai acontecer de maneira tranquila, né, já que estamos dentro do mesmo governo e as autoridades sanitárias, elas têm a confiança da sociedade brasileira. Estamos muito confiantes que tenhamos uma equipe trabalhando em sintonia com as recomendações do presidente da República, que é o mandatário máximo da nação, que tem a legitimidade para tomar as decisões que cabe à responsabilidade do nosso presidente, né? Então, vamos ter uma expectativa positiva. Em relação à política do distanciamento social, o que está vigente hoje no Brasil é o que se chama de distanciamento horizontal. Qual é o fundamento? É diminuir o pico de casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus e, com isso, se diminuir a pressão sobre os serviços de atenção à saúde, sobre os hospitais, né? Porque, além do impacto que há sobre os indivíduos que adquirem essa doença, nós temos um impacto no sistema de saúde como um todo, né? E muitas vezes os pacientes precisam de cuidados hospitalares e boa parte desses pacientes necessitam de internação em unidades de terapia intensiva. Esse vírus é um vírus
que acomete preferencialmente o sistema respiratório. Alguns desses pacientes precisam de utilizar respiradores artificiais e, às vezes, demoram mais de 20 dias nesses equipamentos. Boa parte deles conseguem se recuperar e outros, infelizmente, têm um desfecho fatal, né? Então, o que se discute hoje são alternativas de se sair desse isolamento horizontal que o Brasil já entrou há algum tempo atrás, para um modelo de isolamento vertical, onde o distanciamento social seria aplicado àqueles indivíduos de maior risco, né? Que são os indivíduos mais idosos, que são os indivíduos que têm comorbidades, a exemplo de diabetes, que têm doenças cardíacas. Para que isso ocorra, é necessário que a equipe técnica ela consiga fazer exames para diagnosticar aqueles casos que já têm imunidade e que a gente possa liberar esses pacientes, aqueles pacientes de menor risco, porque se de um lado nós temos o enfrentamento do grave problema de saúde pública, nós precisamos manter o país funcionando, né? Tem a questão econômica, não que a economia deva prevalecer sobre a vida, né? Porque o compromisso do Estado brasileiro é com a dignidade da pessoa humana, é com o direito à vida. Assim está no artigo 1º da nossa Constituição, o direito à saúde é um direito fundamental. Mas é necessário que as pessoas também tenham o direito de ir e vir. A autoridade sanitária ela tem que ser responsável na hora de restringir a liberdade individual de cada um de nós, né? E também nós precisamos, e o nosso país precisa, ter a sua atividade econômica resgatada, senão nós teremos um outro problema decorrente da falência do sistema econômico do Brasil. Sim. Agora, sobre isso que o senhor está dizendo, só pontuar duas coisas que eu acho que são importantes em relação a isolamento horizontal e isolamento vertical. O problema do isolamento vertical é que o idoso fica em casa resguardado, mas o jovem vai trabalhar e muitas vezes pode voltar assintomático. E a gente sabe que as residências, sobretudo nas comunidades mais carentes do Brasil, as pessoas não têm espaços tão grandes para isolar os idosos com conforto como a gente gostaria que fosse. Essa não é a realidade brasileira. O próprio novo ministro da Saúde, Nelson Teich, antes de ser nomeado, num artigo, teria defendido o isolamento horizontal e dito que o isolamento vertical tem algumas fragilidades. O que fica na cabeça de todo mundo que está em casa, isolado, em quarentena há muito tempo a gente está perto do pico da doença? Eu saio agora no momento que pode ter um pico da doença no Brasil, com as UTIs já perto de lotação em algumas capitais. Eu não vou colocar em risco a minha família? Então, assim, na opinião do senhor, a gente está próximo desse pico? É prudente baixar a guarda agora? Qual é o conselho que o senhor daria para as pessoas da sua família, por exemplo? Não existe uma fórmula mágica. Essa é uma situação sanitária complexa, não é? Então, as autoridades... O Brasil é um país continental e o impacto da doença não é homogêneo em todo o país e também em todas as regiões do país. Então, nós temos os interiores onde essa doença não está tão forte assim. Você citou muito bem as cidades maiores, onde há um aglomerado populacional, essas peculiaridades de pessoas mais velhas, de pessoas mais jovens que moram na mesma residência, todas essas peculiaridades existem. Mas as autoridades sanitárias, e sobretudo a vigilância epidemiológica, têm como detectar em quais são as regiões de maior risco, não é? Para que haja uma flexibilização desse isolamento social no momento adequado. Qual é esse momento? Qual é o momento que vai ter o pico? Infelizmente, nós não temos uma bola de cristal. Isso precisa ser acompanhado dia a dia pelas autoridades sanitárias. É por isso que nós precisamos confiar nas autoridades sanitárias do Brasil, independente de qualquer coisa, independente de coloração partidária, não é? Precisamos confiar e também não podemos atribuir toda a responsabilidade da gestão à autoridade sanitária do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, ele é o comandante do SUS, mas precisamos aqui lembrar que o Brasil tem um sistema de saúde que é municipalizado. Então, cada município tem o seu secretário municipal de saúde, são mais de 5 mil municípios no Brasil, certo? Que são os verdadeiros responsáveis pela execução dessas políticas. Também não é o governo federal que decretou nos municípios dos diversos estados um isolamento social, horizontal, nem determinou o fechamento de estabelecimentos comerciais. Então, é preciso que haja uma integração federativa
não é, para que consigamos aplicar essas medidas de, vamos dizer, uma saída do isolamento horizontal inteligente, né, acompanhando os indicadores epidemiológicos, acompanhando a alocação dos leitos hospitalares, não é? E observando dentro de um contexto aqueles pacientes que têm a doença comprovada ou que têm uma imunidade comprovada. Isso precisa ser feito pelos técnicos da saúde pública do Brasil. Sim, eu estou recebendo aqui vários comentários, já continuo aqui a conversar com o senhor, estou recebendo vários comentários, algumas pessoas dizendo, sem trabalhar as pessoas passam dificuldade, a opinião do Marcelo, outros, a Aline também fala que quer voltar a trabalhar, outras pessoas dizendo da dificuldade de EPIs, que são os equipamentos de proteção, olha, por favor, precisamos proteger os profissionais da saúde, muitos médicos não têm EPI, estão usando capas de chuva como alternativa, a pessoa não falou da cidade que ela é. Enfim, são muitas opiniões, agora eu vou entrar na etapa da conversa aqui com o Dr. Marcelo Queiroga sobre a questão dos cardiopatas. Então eu agradeço todos os coraçõezinhos, todas as mensagens, os joinhas, mas agora vamos para as perguntas a quem quiser tirar dúvidas. Então vamos falar dos cardiopatas, Dr. Marcelo. Inclusive o senhor participou ontem no Jornal da Record, dando algumas dicas para as pessoas cardiopatas, são um grupo de risco, ficam em casa mais resguardadas, o que elas têm que fazer nesse momento de ansiedade, de tensão por conta de não saber o que vem pela frente, nenhum de nós sabe exatamente. Quais são as suas orientações? Em relação às doenças cardiovasculares, a gente fala aqui em pandemia, né? A pandemia tem um caráter infeccioso, são doenças infecciosas. Mas nós vivemos uma verdadeira pandemia, apesar de não ser uma doença contagiosa, infecciosa, de doenças cardiovasculares. Para se ter uma ideia, nós temos mais de 430 milhões de pessoas com doença do coração no mundo. E no Brasil, estima-se que mais de 14 milhões de brasileiros tenham doenças cardíacas. E temos mais de 385 mil óbitos por ano por doença cardiovascular. Então, se tivéssemos aqui um contador de mortes também das doenças cardíacas, talvez já tivéssemos encontrado uma solução para a pandemia de doenças cardiovasculares no mundo ocidental e particularmente no Brasil. Então, quando temos uma doença que tem o potencial de contágio da Covid-19, se somando a esse universo gigantesco de pacientes cardiopatas, temos uma somação de efeitos dentro do sistema de saúde. Então, nós sabemos que, por exemplo, os pacientes que têm doenças cardíacas, são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, eles fazem uso de medicações, né? São medicamentos de uso continuado. Então, o primeiro ponto e o primeiro conselho que eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tenho a dar, e é um conselho reiterado que todos os cardiologistas têm feito para os seus pacientes, é que tenham adesão aos seus tratamentos. Então, o indivíduo hipertenso, muitas vezes toma 1, 2, 3 medicamentos, devem tomar o medicamento com a regularidade, conforme a prescrição médica. Há situações em que os indivíduos têm o coração fraco, né, o coração cansado, que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Nesse contexto, usa às vezes até 4, 5 medicamentos. Por favor, usem os seus medicamentos, não suspendam os medicamentos. Os cardiopatas também têm doenças associadas, como diabetes, que precisa de fazer uso de medicamentos de uso continuado, a exemplo da insulina, das medicações antidiabéticos orais. E essas medicações, elas são, muitas vezes, a grande maioria, disponibilizadas pelo sistema público de saúde, né? Então, fazer o uso do medicamento, não relaxar em relação ao combate aos fatores de risco. Por exemplo, o tabagismo. Aproveita essa oportunidade aqui que a Record nos concede já pela segunda vez, para dizer que se você fuma e você está em casa, no distanciamento social preconizado pelas autoridades sanitárias, pense em parar de fumar. Não aumente o consumo de cigarro, que às vezes aumenta na situação de estresse. Porque se fizer isso, vai fazer bem ao seu coração e também vai deixar você fortalecido se eventualmente tiver o infortúnio de adquirir a infecção pela Covid-19. Há outros aspectos relacionados com essa doença e os indivíduos cardiopatas ou não cardiopatas, é que o vírus, ele além da repercussão sobre o aparelho respiratório, ele leva a um processo inflamatório sistêmico, né? Afeta todos os órgãos do nosso corpo. Então, no coração, ele pode levar a uma inflamação do coração, que nós chamamos de miocardite, é uma inflamação do coração causada pelo vírus, não só pelo Covid, do novo coronavírus, mas também por outros vírus, podem levar miocardite. Então, esse tipo de miocardite
compromete a função do coração. Então, imagine você que se o indivíduo já tem uma doença cardíaca, que já tem o coração cansado, se já é um indivíduo que teve um infarto, e aí se soma uma miocardite pelo vírus, pelo novo coronavírus, a situação pode ficar muito grave e a mortalidade desses indivíduos podem chegar a níveis superior a 10%, né? Então, por isso, precisa de uma atenção redobrada, não só dos pacientes, mas dos profissionais de saúde, né? Você aí levantou um ponto que foi colocado por uma pessoa que nos assiste a respeito dos equipamentos de proteção colocou aqui que é de São Paulo. Individual. A pessoa colocou aqui, doutor Queiroga. De São Inclusive, Paulo, pediram uma palavra para o senhor, para a classe médica. Me parece que é uma pessoa da área. Ela falou que é em São Paulo, a falta de EPIs e que estão usando capa de chuva para se proteger. Não é só de São Paulo, isso é uma realidade do Brasil inteiro, é uma realidade mundial, né? Sim. Esses EPIs ficaram famosos. Hoje todo mundo sabe o que é uma máscara N95. E muitas vezes as pessoas que não são profissionais de saúde têm o objeto de desejo de ter uma máscara N95. Então, por favor, se você não está lidando com o paciente, não queira adquirir máscara N95. Vamos deixar esses equipamentos para os profissionais de saúde, né? Nós estamos numa guerra, né? Então, as batalhas, elas são vencidas a cada dia. E os profissionais de saúde são ativos preciosos, são os nossos soldados. Eles precisam estar protegidos. Os soldados da guerra, eles usam o coturno, usam as armas, né? E nós, os médicos, usamos os equipamentos de proteção individual. Cada profissional de saúde que se contamina dentro do combate à pandemia é um ativo precioso que nós perdemos, né? Então, precisamos dos equipamentos de proteção individual. Essa pandemia nos traz uma grande lição, que eu aproveito a oportunidade para dizer que nós precisamos desenvolver o nosso complexo industrial da saúde. É injustificável que um país que optou por construir um sistema de acesso à saúde universal com mais de 220 milhões de beneficiários não tenha uma indústria capaz de produzir insumos para que esse sistema possa funcionar sem depender de importações. Nós não somos contra importações, mas nós não podemos viver importando até máscaras, certo? Porque se não tiver dessa forma, a gente vai ficar sem condição de oferecer uma segurança mínima aos profissionais de saúde. O ex-ministro Mandetta dizia que pós-pandemia há de se fazer uma discussão de como se deixou que 90% dos insumos de saúde, máscaras, luvas, respiradores, equipamentos de proteção, sejam fabricados apenas na China, que é uma discussão que o mundo vai ter que ter depois. Eu queria perguntar para o senhor, doutor Marcelo, sobre os assintomáticos. Inclusive, o Josiel Pereira pergunta, até quando a gente vai ficar sem saber se a gente é assintomático ou não? Porque as pessoas ficam com essa dúvida, né? Mas será que eu já peguei? Será que eu não peguei? E aquela gripinha perto do carnaval? As pessoas, eu tenho essa dúvida em casa, minha família, e aproveito a pergunta do Josiel para dizer, os cardíacos também ficam assintomáticos? Ou o fato da pessoa ter uma doença pré-existente, uma doença anterior, que os médicos chamam de comorbidades, significa que quando o vírus chegar, ela já vai ter o sintoma logo? Primeiro que a medicina não é matemática, né? Não é uma ciência exata. A gente assiste aqui que vocês, a mídia, prestam uma colaboração extraordinária, né? Ao contrário daqueles que ficam por aí disseminando fake news, não é? Que indivíduos com 90 anos, com 95 anos, têm se recuperado da Covid-19. Não é? Então, não é uma fórmula, não é uma equação matemática. Isso muda. O ideal era que nós pudéssemos testar todo mundo, mas não há. Os testes não estão disponíveis numa quantidade suficiente para se ampliar esse número de testes. Então, se reserva isso para situações especiais, até que tenhamos condições de fazer esse diagnóstico de uma maneira mais franqueada. Não esperamos que se consiga, dentro de um espaço mais curto possível, ampliar os números de testes, até para que se tenha a real dimensão dos casos que têm esse diagnóstico, né? Para que não se superestime a mortalidade da doença. Então, se a gente diagnostica pouco e a gente tem aqueles casos que morrem, que comprovadamente são Covid, a gente às vezes fica tendo uma taxa de mortalidade maior do que efetivamente porque muitos indivíduos que têm a doença não são diagnosticados, né? Então, precisa avaliar isso. Quanto aos sintomas da doença, às vezes essa doença pode passar como se fosse uma virose, né? Uma virose comum.
né? Mas, às vezes, ela tem repercussões outras. Sintomas de falta de ar, de febre, de tosse, né? Esses sintomas aí são os principais sintomas. Então, se você apresenta esses sintomas, deve procurar a autoridade sanitária para que se busque o diagnóstico. A maioria dos pacientes, aqui eu volto a ressaltar, porque também não se pode criar uma situação de pânico generalizada no país, né? Se você tem esses sintomas, a grande maioria dos casos pode ter uma resolução em casa desse tipo de problema, sem a necessidade de ir para os hospitais, né? E os hospitais, eles não só atendem os pacientes Covid, né? Eles atendem os pacientes Covid e continuam a atender os pacientes que têm as outras doenças, né? Inclusive as doenças crônicas, como são as doenças cardiovasculares, que têm manifestações agudas, a exemplo da doença arterial coronária, que é a manifestação aguda mais grave é o infarto, e nós assistimos, por exemplo, já em Nova York, na Espanha, na Itália e nos outros países onde essa doença já tem um estágio da epidemia instalada há mais tempo, que muitas pessoas que têm sintomas de doenças cardíacas graves não têm procurado os hospitais, às vezes com receio de se contaminar, né? E o número de mortes súbitas, no caso de Nova York, aumentou, isso captado pelas ambulâncias. Isso se deve às pessoas que não estão procurando as emergências cardiovasculares de maneira tempestiva. Aqui no Brasil, já se verificou uma redução das internações hospitalares por doenças cardíacas e dos atendimentos de infarto agudo. O Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, o INCOR, que é o principal serviço de referência no Brasil, no mês de março, o professor Alexandre Abzaid, que é o chefe do Serviço de Cardiologia Intervencionista do INCOR, me informou que houve uma redução de 50% das angioplastias primárias. É um tipo de desobstrução da artéria que nós fazemos na fase inicial do infarto, na fase aguda do infarto. Uma redução de 50% do número desses procedimentos. E isso me parece que se repete nos outros centros nacionais. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista aponta que na primeira semana de abril, em relação ao mesmo período do ano de 2019, a diminuição desses procedimentos de cateterismo cardíaco intervencionista foi da ordem de 70%, né? Então, um alerta que se você tem dor no peito forte, se você tem falta de ar, se tem suor frio, palpitações, não tem que ficar em casa não, hein? Tem que ir para o hospital procurar a emergência cardiológica, como sempre foi recomendado por nós, os cardiologistas, porque você pode apresentar um quadro de infarto agudo, uma doença que leva a uma mortalidade pré-hospitalar superior a 30%, e se não chegar no hospital dentro dos primeiros 90 minutos, nós podemos ter mortalidade superior a 10%, 15%, 20%, e a arma que nós temos é o atendimento precoce, né? Então, o cuidado não é só com as vítimas da Covid-19, mas também com todas as outras afecções que afetam a nossa população. Importante esse alerta, esse apelo até que o senhor faz aqui, porque as pessoas recebem a informação, fique em casa, se você for para o hospital por qualquer razão, você corre mais risco de ser contaminado lá dentro do hospital do que se você ficar na sua casa, mas é exatamente isso que o senhor disse, a pessoa pode estar com um problema no coração e temeroso de ir para o hospital deixar de pedir socorro para uma coisa grave, que é um infarto, que é um começo de um problema mais grave. Obrigada pelo apelo que o senhor fez aí, pelo alerta. Eu vou terminar com a pergunta da Li Fontoura, doutor Marcelo, que fala assim, eu queria uma dica de que outro sintoma eu devo ficar atenta, além da dificuldade para respirar. A pessoa fica em casa até o limite, até sentir que não está conseguindo respirar direito, ou tem algum outro sinal que o senhor considera alerta importante para procurar socorro? Febre, tosse e falta de ar são esses os principais sintomas, né? Naturalmente que o indivíduo que está com uma infecção viral pode ter queda do estado geral, né? Dores musculares, mas olha, a tosse, a febre e a dispneia, né? A falta de ar, esses são os sintomas mais marcantes, são os sintomas que chamam a atenção e que deve fazer o indivíduo procurar as autoridades sanitárias. Eu quero destacar também que todas essas situações de conflagração social, como é o caso da pandemia da Covid, traz grandes oportunidades para a reflexão. Por exemplo, o emprego de tecnologias de informação e comunicação, que nós chamamos de telemedicina, não é? Então, essa telemedicina, ela tem várias ferramentas,
como, por exemplo, a teleorientação, o telediagnóstico através do teleeletro, o telemonitoramento e a teleconsulta, que gera tanta polêmica, né, por conta da impossibilidade de se realizar o exame físico. O Conselho Federal de Medicina entendeu que deveria flexibilizar a participação dos profissionais médicos no atendimento através da teleconsultoria, não é, da teleorientação. O Ministério da Saúde editou uma portaria tornando mais amplo o uso da tecnologia da informação e comunicação, e o presidente da República, Sua Excelência Jair Bolsonaro, sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que no período da pandemia a telemedicina pode ser usada de maneira mais ampla. Então, nós podemos, sem que o indivíduo necessite de ir para uma emergência hospitalar, fazer um teleatendimento, uma teleconsulta e já fazer uma prévia, uma triagem, seja em função de indivíduos com suspeitos de Covid ou aqueles que são portadores de doenças cardíacas, para que a gente possa fazer uma triagem do que deve ou não ir para os hospitais, não é? Então, é um desafio para todos nós tomarmos lições acerca de situações como essa, né? Então, a primeira lição é fortalecer o sistema de saúde público do Brasil. Assistimos à Olimpíada de Londres, uma homenagem que foi prestada ao Sistema Nacional de Saúde inglês. Se falava aqui no Jornal da Record, que eu assistia, sobre os portugueses que têm um Sistema Nacional de Saúde parecido com o SUS, que está enfrentando muito bem essa pandemia. Então, a lição, muitas vezes as pessoas querem contratar um plano de saúde, e é bom que façam isso quando podem, mas que o grande patrimônio do Brasil é o nosso sistema público de saúde. Nós precisamos defender o sistema de saúde. Não só pedir mais verbas reclamando de subfinanciamento, porque essas verbas elas são oriundas dos impostos, mas exigir que exista eficiência na gestão desse sistema de saúde, né? Eficiência, pessoas qualificadas gerindo o sistema de saúde nos municípios de cada rincão do Brasil. Nós precisamos ter secretários municipais de saúde capacitados. Nós temos o Conselho Nacional de Secretários Municipais e Conselhos Estaduais de Saúde que devem estar empenhados na qualificação dos recursos humanos para que façamos que esse SUS, que foi um sonho do Constituinte de 88, pelo qual a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e deve ser implementado por meio de políticas públicas, exista concretude desse sonho para que nós tenhamos uma perspectiva melhor de atenção à saúde para o povo brasileiro. E para terminar, eu comecei com pergunta de jornalista, termino com a minha de novo. O senhor pode assumir algum posto no novo Ministério da Saúde com Nelson Teich? Foi convidado, sondado e poderia assumir algum posto no Ministério, não? Eu já tenho uma grande responsabilidade, representar os 13 mil cardiologistas do Brasil, que são uma força muito importante no enfrentamento a essa pandemia, de difundir o conhecimento cardiológico qualificado, não só para os cardiologistas, mas para todos os médicos e os outros profissionais de saúde, defender que esses profissionais tenham dignidade do exercício profissional através da disponibilidade apropriada de equipamentos de proteção individual e esclarecer a nossa população. A nossa contribuição com o sistema de saúde é com o nosso empenho, com o nosso compromisso como brasileiro e com o nosso forte desejo que as autoridades sanitárias do Brasil elas tenham sucesso, né? E que a história possa julgar cada um de nós e o nosso comportamento, a nossa lealdade com a nossa pátria e a nossa lealdade com as nossas convicções. E o senhor não disse sim nem não. Obrigada, doutor Marcelo, pela entrevista, pelas respostas. Porque não compete a mim escolher a equipe. Não, só perguntei se teve um convite, se teve uma sondagem. A equipe compete ao doutor Nelson Teich. Ok. Obrigada pela participação. Não há convites, certo? Obrigado. Obrigada demais pela participação, pela gentileza de ter ido até o estúdio da Record TV em Brasília para ter essa conversa com a gente. E por nos ajudar aqui a fazer o Jornal da Record também. Obrigada, viu? Se tiver o convite, conta pra gente. Boa noite.
Gente, obrigada. A pessoa que mandou aqui a informação sobre as capas de chuva, que o doutor Marcelo Queiroga bem lembrou que está faltando não só em São Paulo, mas em vários lugares, em vários países, essa dificuldade é enfrentada, acabou mandando um retorno dizendo que eles estavam chorando lá, o grupo da saúde que ele tem, que eles estão juntos, estavam chorando por terem recebido aí as palavras. Eu quero agradecer todos os comentários, joinhas, beijos, e queria dizer para vocês que é óbvio que eu não vou fazer de conta que eu não vejo, que tem muitos comentários políticos de um lado e do outro. Mas o meu objetivo aqui, ao fazer essa live, é tentar trazer o máximo de questões médicas para a gente discutir uma questão que é de saúde, que preocupa o planeta inteiro. Então, por isso, eu não trago as questões políticas para essas lives. Eu acho importante explicar isso para vocês e acho importante dizer também que eu acho que não é para provocar pânico em nenhum momento, mas é preciso dizer quando a situação é grave, quando tem que se alertar as pessoas do perigo que elas correm, isso é muito importante. E, por outro lado, também mostrar as iniciativas que podem surtir algum efeito que, do ponto de vista da ciência, tem alguma relevância. É isso, espero ter contribuído de alguma forma. Beijo, até amanhã. Obrigada.